Eu sou pela interpretação literal da palavra de Deus. A alegoria tem levado igrejas a muitas heresias. Muita gente interpretando a palavra do jeito que deseja, colocando o seu próprio desejo, fixando a sua teologia e depois vai buscar apoio na palavra para poder comprovar essa teologia criada pelo homem. Não. Deus criou todas as coisas. Deus nos informou de tudo através da sua palavra. E é ela que deve dirigir a nossa teologia, que é o estudo de Deus. A igreja vive o estudo de Deus. Deus está acima de todas as coisas. E só Ele pode, então, dirigir. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus revogou alguma coisa do Antigo Testamento? Não. Ele disse que ele veio para cumprir e para nos tornar também a possibilidade de nós cumprirmos a lei. Não mais agora pela letra escrita, mas pela lei que está no nosso coração, pelo Espírito Santo, que eu dispendi 5 pregações para tentar trazer para a igreja o que é a vida no Espírito, que nós devemos buscar. Então, hoje eu quero pensar um pouquinho no livro de Juízes, que nós iniciamos nesta semana, a leitura do capítulo 1 ao 3, e eu vou usar essa leitura, mas para dizer, na segunda-feira vou publicar do 4 ao 7, e vai ser a última publicação desse ano. Nós voltaremos à leitura bíblica dia 9, que 8 é domingo, né? 1 é domingo, 8 é domingo, dia 9. E alguém vai estar pregando, então, de novo no domingo pela manhã, dentro dos textos que vão surgir naquela semana. Agora, esse 4 a 7 de Juízes tem só 6 páginas de leitura. Então, usem essa semana que vem para deglutir bem os ensinos. E vocês vão ver Deus corrigindo através dos seus juízes, pessoas levantadas para trazer de volta seu povo, aplicado à igreja. Princípios profundos para a igreja, contidos no livro de Juízes. E hoje eu quero trazer lições do livro de Juízes. Começar dizendo... Já estamos? Está bem pertinho? Aí é muito abuso, hein? Chamando a atenção para um contraste entre o final do livro de Josué, onde a gente vê o povo desfrutando da terra prometida, né? Tendo todos os privilégios do povo de Deus na terra prometida. E o início de Juízes, onde a gente vê um afastamento de Deus, que ocasionou, então, invasões, escravidão do povo, pobreza e até uma guerra civil entre o próprio povo de Deus. O que está acontecendo? Na descrição do livro de Juízes. Israel degenerou-se. Perdeu o sentido de adoração ao Senhor. Primeiro passo daquelas novas gerações, aquela nova geração que não conhecia nem Josué, nem a lei, foi se afastar, deixar de lado a palavra de Deus. A palavra de Deus deixou de ser a direção do povo de Israel e a consequência foi terrível. Eu quero ler, então, alguns versículos que eu destaquei aqui entre esses capítulos, para que nós possamos compreender a lição de hoje. Vamos começar no capítulo 1,
versículo 20. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera, e dali expulsou os 3 filhos de Anak. Lembram que Calebe foi, junto com Josué, os 2 únicos que foram fiéis a Deus quando mandou os 12 espias à terra. Calebe confiava em Deus, Calebe recebeu o mandamento de Deus de que deveria limpar a terra para onde ia, e Calebe prosperou. Agora veja o restante. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Agora vai para o versículo 29. Tampouco expulsou Efraim os cananeus, que habitavam em Gezer. Antes, os cananeus ficaram habitando com eles em Gezer. O 30, tampouco expulsou Zebulon. O 31, tampouco Azer expulsou. O 33, tampouco Naphtali expulsou. Cumprimento de Calebe, não cumprimento das demais tribos. Calebe originou uma tribo, Benjamim, e os outros, Zebulon, originaram outras tribos de Israel. Somente Calebe cumpriu aquilo que o Senhor disse: expulsa, porque no meio desse povo vocês não devem ficar, esse povo trará maldição à vida de vocês. No capítulo 2, desde o 1. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim. Sabe o que é Boquim? Significa pranteadores. E disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado, e disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra. Antes derrubarei os seus altos, mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizestes isso? Assim também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. O anjo do Senhor disse e desce: porque vocês não tiraram, não limparam a terra, eles vão permanecer. Isso diz a nós hoje também. Cuidado onde andamos. Cuidado com quem nos misturamos. Há amizades, entre aspas, que são laços do diabo, que vão vos afastar de Deus e vão sofrer as mesmas consequências que o povo de Israel sofreu em função dessas amizades. Selecionei mais alguns aqui. O 7 do 2 diz: e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. E o 10: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor. E aí, o 13: porque deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. E vai assim em frente uma série de coisas que aconteceu àquele povo por deixar ao Senhor. Deus não queria que a imundície da sociedade, da religião de Canaã, contaminasse seu povo. Hoje eu vejo muitas pessoas dizendo que são cristãs e são budistas.
que são cristãs e são umbandistas, que são cristãs e estão adorando a Baal da mesma forma como o povo de Israel estava fazendo. Deus não se divide. A honra de Deus pertence somente a Ele. Nós não precisamos nada além da presença do nosso Deus na nossa vida. Só a Ele adoraremos, só a Ele serviremos. Quem fugir disso corre o risco desses laços profundos desse mundo tomar e afastá-los da presença de Deus. Israel era um povo especial. Foi escolhido para cumprir propósitos divinos, não propósitos humanos. Propósitos divinos, o que Deus pretendia para o seu povo. Já li hoje, Abacuque 2,14, não é que diz que o conhecimento do Senhor se espalhará por todo o mundo através do seu povo. Deveria se espalhar em Israel no período de Israel. E deve estar se espalhando agora através da igreja, porque agora é o ministério da igreja. Israel não morreu. Israel está dormindo na sua missão. Hoje a missão é da igreja. Ela voltará para Israel. Mas é isso que o povo de Deus deve fazer. Fazer conhecido o nome do Senhor. Por isso que eu digo que não é de se admirar que as igrejas hoje não experimentem o poder de Deus operando em seus ministérios. Porque os ministérios da igreja devem atender o propósito de Deus. Deus tem um propósito para o ministério de crianças. Deus tem um propósito para o ministério de adolescentes, de jovens, de homens, de mulheres, de intercessão, de evangelismo. Nós precisamos reviver, sobretudo, o evangelismo. É meu propósito trazer um seminário e a gente se dedicar mais à evangelização do povo aqui ao redor. Porque Deus pede isso da igreja, e quando a igreja não cumpre isso, a igreja não está totalmente na vontade de Deus. E Deus retém a sua mão. Eu tenho orado a Deus para que Deus coloque sua mão sobre a igreja e realize as suas maravilhas na Igreja Batista Jardim Verão. Mas a palavra de Deus nos diz, se andarem nos meus caminhos. E qual é o caminho da igreja? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Esse é o principal caminho da igreja. O resto vem depois. Porque também diz, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Essa é a consequência. Traz para a igreja, tudo bem, então, mas para ficar sentado, não. Para se tornar um multiplicador do Evangelho de Cristo. Essa é a nossa missão. E quando a igreja executar perfeitamente essa missão, então nós veremos a igreja se expandindo, mais vidas sendo salvas, Deus sendo glorificado na igreja, e a igreja colhendo as bênçãos profundas pelo amor que tem por Deus. Israel passou a imitar seus inimigos. E a igreja passou a imitar o mundo. Enquanto a igreja estiver imitando o mundo, a mão de Deus não está sobre a igreja. É a mão do mundo que está na igreja. Nós não queremos a mão do mundo aqui. Nós queremos a mão de Deus sobre a igreja. Mas temos que fazer a nossa parte. Amando a Deus sobre todas as coisas. Mas obedecendo a Ele, nos santificando, como falamos também na EBD. Buscando ser santos perante Deus. Tirando toda a sujeira. Né? Renovando, restaurando. A Roseli citou esse exemplo, né? Tem que limpar a igreja, tem que pintar, tem que deixar ela em ordem. Nós somos templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, também temos que limpar nossa vida das coisas que podemos estar fazendo distraídos, às vezes por uma distração, mas fazendo coisas que Deus abomina, que não são os bons caminhos do Senhor. Somente nos bons caminhos do Senhor, a bênção de Deus.
Foi assim prometido em Deuteronômio. Se andarem comigo, então virão todas aquelas bênçãos de Deuteronômio 28. Mas se não andarem comigo, virão, e olha aqui, o período de bênção são poucos versículos, mas as maldições são um monte de versículos que vêm. Por quê? Porque indica cada uma das formas como a gente pode deixar o Senhor. Deixamos Deus em segundo plano? Será que é bom para a vida da gente colocarmos coisas em primeiro lugar que não a Deus? Porque quando Ele estiver em primeiro lugar, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós estamos querendo acrescentar um monte de coisas para depois acrescentar a Deus, e invertemos a posição. E a igreja precisa se direcionar nessa posição. Só para terminar, a igreja não tem a espada. Deus tem essa espada. Portanto, nós não podemos eliminar aqueles que discordam da fé evangélica, da fé cristã evangélica. Mas temos a obrigação de estarmos separados destes para nos santificar perante o Senhor. Não que vamos esquecê-los, intercedendo, pregando a palavra, dando o nosso testemunho. Ninguém consegue pregar a palavra sem antes dar testemunho. Que tenhamos uma vida santa entre nós, nas nossas casas, para que os nossos vizinhos não tenham nada que dizer contra nós. Muito pelo contrário, que almejem ser como nós. E então adquirimos a condição de poder pregar o bendito Evangelho de salvação. A igreja deve carregar salvação. Vimos hoje sacerdotes que carreguem salvação. O que significa isso? Sacerdotes que se santifiquem. E aí não é só pastor, vocês são sacerdotes. Pedro diz isso claramente, vós sois sacerdócio santo do Senhor. Sacerdote é aquele que intercede. Nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que está na posição de honra nos céus, intercedendo por nós. E nós somos sacerdotes do Senhor. Recebemos um sacerdócio para agirmos como sacerdotes, como pastores, que amam as criaturas de Deus, que interferem na vida dessas pessoas, primeiro levando-as a Deus e esperando oportunidades de poder pregar o Evangelho. Tenhamos sabedoria. Falamos sobre Salomão hoje. Salomão recebeu sabedoria de Deus para poder ministrar a um povo que a Bíblia nos diz era um povo obstinado. Obstinado é aquele que busca sempre atender o seu coração. É isso que significa. É o coração de Deus em nós. A vida de Deus em nós é o que importa. E que faz com que toda a nossa outra resto da vida seja boa. Agora a gente fica muito obstinado por futebol, por não sei quantas coisas da vida. Passa a ter, eu não vou falar das outras, né, mas por sexo, por tantas coisas, que são os laços do diabo que acontecem à nossa volta. Por riquezas, embora devamos trabalhar para trazer o melhor para a nossa casa, esse é o mandamento de Deus, mas não está nisso o nosso coração. Essa é a nossa obrigação secular. Sabemos distinguir. No estudo de casais, há uma definição muito clara de como deve ser um lar cristão. Deve ser o centro do Evangelho. Nasce o Evangelho do nosso lar. Ele já foi alcançado pelo Evangelho. Agora, o Evangelho sai do nosso lar e se estende pelo restante desse mundo. Por isso, pequenos grupos, por isso, dedicação de orarmos juntos, por isso, estarmos
vivendo vida na vida. Esse ano nós precisamos ter mais pequenos grupos, para que onde houver um crente da nossa igreja, tenha ali pertinho da casa dele um pequeno grupo, onde possa se reunir durante a semana, onde possa trazer as suas dúvidas. A EBD é um bom pequeno grupo. Aqui nós falamos, temos como dizer das nossas questões, oramos por elas e tudo mais. Mas os pequenos grupos familiares, nos lares, é mais íntimo ainda. Então vamos fazer um estudo geográfico da nossa igreja, onde não tem um pequeno grupo, mesmo que alguém tenha que se deslocar do seu lugar para ir para aquele outro lugar onde tem irmãos, né? Eu sei que ano que vem, na casa do irmão Eduardo e da irmã Cláudia, vai ter um pequeno grupo. A irmã Cida está ali pertinho, as filhas da irmã Cida estão por ali. Tem gente da igreja ali por perto. E depois tem pessoas que podem chegar a Cristo que estão ali por perto, né? Mas Sheila precisa de um pequeno grupo por aqui, né? A irmã Roseli está aqui atrás, ela tem um pequeno grupo, mas é num horário que talvez não dê para todos. Ela faz seu pequeno grupo na quinta-feira à tarde. Então, para as senhoras que estão em casa, dá, mas para famílias que trabalham fora, não é possível. Entende o que eu estou dizendo? Isso é um chamado. Isso é um chamado para a igreja. Trabalharmos vida na vida, e a partir disso, então, tem o alcance do Evangelho. Cada pequeno grupo, vamos rever em janeiro, eu quero rever com a igreja os métodos do Dave Hurley, que nos trouxe como é que ele criava pequenos grupos e como esses pequenos grupos começavam a alcançar o lugar onde eles estavam, a circunvizinhança, uma ação anterior a pregar o Evangelho, aproximação intencional. Tenho falado sempre no pequeno grupo, essa palavra é fundamental, é intencional. Nós alcançamos pessoas não pelo acaso apenas. Pode acontecer, Deus vai lá e atua. Mas intencionalmente nós nos aproximamos de pessoas que nós queremos trazer para Cristo. Esse é o nosso grande chamado para esse ano que vem pela frente. Possamos cumprir esses propósitos diante do nosso Pai, para vermos sua ação. Às vezes nós nos entristecemos, não é verdade, de ver, puxa vida, o que aconteceu? Por que aquele irmão esfriou? Está certo, teve dificuldades na vida, mas aonde está a cura? Aonde está a libertação dos problemas? Se não em Deus. Quando alguém sofre alguma coisa e se afasta de Deus, o que ele está dizendo? Que ele é o que é capaz de realizar os seus propósitos. Deus está fora. Não está mais esperando em Deus. Está esperando em si mesmo. Não é? Então, isso precisa mudar na vida dessa pessoa. E algum de nós será usado para isso. Em amor, sempre tendo uma palavra de exortação, sempre tendo uma palavra de interesse, com, às vezes, um simples, e aí, irmão, como você está? E aí, irmã, como você está? Já é uma abertura. A pessoa está vivendo lá o seu drama e tal, mas tem um irmão que está preocupado, como é que você está? Estou orando por você, já pensou? Você dizer para alguém que está se afastando por tristeza, por sofrimento, estou orando por você. Como é um vizinho, a gente sempre fala disso, né? Você sabe de uma doença, de uma enfermidade, de uma discussão, de uma separação, e você chega para o seu vizinho, puxa vida, posso orar por você? Essa oração pessoal na hora é uma coisa importantíssima. Posso orar por você? Eu queria orar por você. Ah, sim, eu quero. Pode anotar para mim, depois você ora. Não, eu quero orar agora. Eu vim aqui para orar. Pode ser no portão. Aí tem gente que fica com vergonha, fica olhando para o lado para ver se alguém está olhando. Será que é isso? Não. É naquele momento. Eu tive esse momento, já contei para a igreja, com o ex-prefeito Luiz Carlos Greco, já falecido agora.
na frente do antigo Bamerindos. Ele ia fazer uma cirurgia de risco e me encontrou lá, quase chorando, estava levando o filho para fazer uma procuração, passando que o filho podia fazer os movimentos de conta dele, talvez já pensando que ia morrer. Aí eu falei, vou orar por você. Ah, tá bom, já ia. Então ele falou, não, espera um pouquinho, fica aqui, agora. É aqui, nesse momento. E quando eu terminei a oração, corri as lágrimas dele. Um homem espírita, que só acreditava lá nos despachos deles, e de repente percebeu que alguém ora a Deus, ali diretamente a Deus, e não através de entidades malditas, malignas. Amém, igreja? Deus abençoe o nosso propósito de coração. E que torne realidade. Deus não quer mais que a gente fique só no propósito do nosso coração, mas que transforme ele em ação, em realidade na nossa vida. Então veremos a ação de Deus. Amém? Vamos orar. Vamos ficar de pé. Eu vou orar, depois ministrar a bênção apostólica. Encerramos nosso culto. Tenha um dia abençoado. Semana que vem, Natal, vamos ter o culto de Natal, à noite. Ainda que sejamos um culto mais curto, apenas para ter, 2 cânticos, uma palavra, uma oração, mas não podemos deixar de fazer isso. O nosso culto de domingo à noite é o culto de adoração e consagração. Pessoas podem vir aqui à noite, nesse domingo, e aceitar o Salvador. Então, podemos reduzir os encargos anteriores do culto, mas o culto devemos ter. Tá bom? Aqueles que puderem estar, vamos glorificar o Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E eu te peço que o estudo de Juízes possa nos trazer princípios verdadeiros para a igreja. Possamos ver o quanto o Senhor deseja que haja uma liderança apegada ao Senhor, para poder abençoar o teu povo. Mas, ao mesmo tempo que percebamos que quando nós abrimos mão disso, quando nós deixamos de cumprir a nossa missão de liderar, vem sofrimento ao povo. Pai. Que a tua misericórdia se estenda sobre nós e que nós sejamos agentes, ó Deus, dessa misericórdia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Receba, então, a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação e a alegria do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós e com todo o povo de Deus na face da terra. Amém? Deus seja louvado.